Olá, boa noite, bom dia, para quem estiver assistindo. Meu nome é Marlon Nunes Silva, eu sou doutorando em estudos de linguagens, sou mestre em estudos de linguagens, psicanalista e professor. O que eu vou fazer hoje é mostrar para vocês algumas leituras do desenvolvimento do pensamento racional matematicista. Né? Então, eu intitulei A Relação entre a Psicanálise e a Tecnologia, uma reflexão filosófica. E, posteriormente, mostrar que há estudos na psicanálise relevantes que vêm disso também, né? E muitos deles críticos a essa razão tradicional. Bom, então eu inicio com a definição de tecnologia no dicionário Hawais. Bom, teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Técnica ou conjunto de técnicas de um domínio particular. Qualquer técnica moderna e complexa. A palavra tecnologia tem origem no grego tekne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Eu costumo dizer que, em muitas ocasiões, há um engano sobre o que é ou o que são as tecnologias. Né? Tecnologia não são só os objetos, na verdade, um exemplo, um celular, um computador, eles são o resultado de processos tecnológicos. Né? Então, estudos de desenvolvimento da técnica. Se vocês lembram, ou as pessoas mais novas também talvez não lembrem, como que a telefonia foi se desenvolvendo até chegarmos no que é hoje. Né? Anteriormente havia cabos de cobre, né, para levar as informações, posteriormente fibra ótica, e hoje são ondas, né, onde chegam os dados, até chegar no smartphone, que mais que ligações, ele tem outras várias funções hoje. Vamos lá. A matemática, né, propedêutica da dialética, na obra Etapas da Filosofia Matemática, do Braunschweig. Separando-se ao mesmo tempo dos pitagóricos, que mantinham no mesmo plano ciência e filosofia, e de Sócrates, cuja investigação prudente parece ter se detido na determinação da hipótese, Platão conduz a filosofia matemática a um caminho todo novo. A matemática não seria mais apenas uma ciência intermediária. Sua verdade reside em uma ciência superior, que está em relação a ela, como ela mesma em relação à percepção do concreto. A dialética, então, teria por função retomar as hipóteses das técnicas particulares e conduzi-las até seu princípio. Ela toma posse do incondicional e de lá, por uma marcha que é inversa da análise, forja uma cadeia ininterrupta de ideias que, suspensas no princípio absoluto, constituirão um mundo completamente independente do sensível. A filosofia matemática de Platão, em seu grau mais alto e sob sua forma definitiva, será, então, a dialética. Bom, mais para frente a gente fala um pouco mais disso. Né? E aí alguns trechos da República de Platão, né, que demonstram o citado anteriormente. Um diálogo entre Glauco e Sócrates. Sócrates iniciando, né? Pega uma linha cortada em dois segmentos desiguais, representando um gênero visível, o outro o cognoscível, e corta de novo cada segmento, respeitando a mesma proporção. Terás classificando as divisões obtidas conforme o seu grau relativo de clareza ou de obscuridade. No mundo visível, em primeiro segmento, o das imagens. Denomina imagens primeiramente às sombras, depois aos reflexos,
que se veem nas águas ou na superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes, e a todas as representações. Isso é um trecho, né, da alegoria da caverna, que vocês devem conhecer, se não conhecem, devem ter ouvido falar. Sócrates novamente. Então, o cálculo e a aritmética se dedicam inteiramente ao número? Gal, por certo que sim. Sócrates. São, por conseguinte, ciências com o poder de conduzir à verdade. Há diferenças fundamentais entre os que são versados na geometria e os que não são. Daí vocês podem perceber já um privilégio diante da razão matematicista, diante de outros conhecimentos, por exemplo, poético. Já em Aristóteles, na lógica do organon, né, ele afirma, de maneira simples, os primeiros princípios elementares, uma vez as definições propostas, por exemplo, a natureza da linha e a natureza do círculo, são de fácil prova. Os argumentos suscitáveis a respeito de cada uma delas não são numerosos, por não haver muitos termos intermédios. Em contrapartida, se as definições dos princípios não foram formulados, a prova é difícil e pode até ser completamente impossível. O que sucede nas noções matemáticas aplica-se também aos conceitos dialéticos. As causas aristotélicas. O que é a ideologia da professora Marilena Chaui? A teoria aristotélica das quatro causas, tal como foi recolhida e conservada pelos pensadores medievais, é uma das explicações encontradas pelo filósofo para dar conta do problema do movimento. Haveria, então, uma causa material, a matéria de que um corpo é constituído, como, por exemplo, a madeira, que seria a causa material da mesa. A causa formal, a forma que a matéria possui para constituir um corpo determinado, como, por exemplo, a forma da mesa, que seria a causa formal da madeira. A causa motriz ou eficiente, a ação ou operação que faz com que uma matéria passe a ter uma determinada forma, como, por exemplo, quando o marceneiro fabrica a mesa, ou seja, o trabalho. E, por último, a causa final, o motivo ou a razão pela qual uma determinada matéria passou a ter uma determinada forma, como, por exemplo, a mesa feita para servir como altar em um templo. Assim, as diferentes relações entre as quatro causas explicam tudo que existe, o modo como existe se altera, o fim ou motivo para o qual existe. Bom, nesse momento, né, queria só especificar que na dialética platônica, geralmente o sensível ele se submete ao inteligível, né? Então, o mundo sensível, o mundo corporal, ele vai se submeter ao mundo das ideias, né? Creio que Platão nem chegou a utilizar esse termo, mas o pensamento sobre o corpo, né? Bom, o que é a ideologia Marilena Chaui? Continuando. Um aspecto fundamental dessa teoria da causalidade consiste no fato de que as quatro causas não possuem o mesmo valor, isto é, são concebidas como hierarquizadas, indo da causa mais inferior à causa superior. Nessa hierarquia, a causa menos valiosa ou menos importante é a causa eficiente, a operação de fazer a causa material receber a causa formal, ou seja, fabricar natural ou humano. E a causa mais valiosa ou mais importante é a causa final, o motivo ou finalidade da existência de alguma coisa. Daí percebe-se que, uma interpretação minha, tá? Eu posso estar errado também. Espero que a gente possa dialogar sobre isso um dia. Quando a gente fala, né, no senso comum, que o mundo está se tornando materialista, diferente do senso científico marxiano, né, do materialismo dialético histórico, que vai influenciar nas relações humanas, na economia, né, a gente percebe que hoje as pessoas estão bem submetidas aos objetos. Na verdade, não há materialidade, mas às causas finais, ao resultado dessa transformação da matéria.
E esse resultado, ele advém exatamente de toda essa contextualização matematicista colocada por Platão e Aristóteles. Bom, e aí a gente dá um salto, né, porque eu interpreto também que a dialética cartesiana ela é uma releitura platônica aristotélica. Não desejo falar em prol de mim mesmo, mas uma vez que poucas pessoas conseguem entender a minha geometria, e uma vez que o senhor deseja que forneça minha opinião sobre isso, eu julgo que vale dizer que isto é tudo o que eu pude esperar. Eu apenas tentei persuadir as pessoas, olha que interessante, eu tentei persuadir as pessoas que o meu método é melhor que o ordinário. Eu provei isso na geometria. Ao qual método que ele se refere nesse trecho? Ao método matemático. Continuando. Que os matemáticos têm invenções sutilíssimas que podem muito servir tanto para alegrar os curiosos quanto para facilitar todas as artes e diminuir o trabalho dos homens. Eu não sei se vocês percebem, mas é fácil identificar através desses trechos que até hoje há um privilégio das ciências exatas sobre as ciências humanas, por exemplo. Então, tudo que é muito racionalizado pelo mundo, né, racionalizado no sentido de transformação da natureza mesmo, peguemos os outros exemplos, né, o outro exemplo da mineração, está lá a serra no seu estado natural, na sua causa primeira, bem como a Maria Helena Chauí colocou, através do Aristóteles, e tem a força laboral através das máquinas, que vai lá, não só laboral, né, em si, vai lá, extrai o mineral, né, que economicamente é denominado minério, e o transforma em outras coisas. Né? E, de certa maneira, o que é mais válido é justamente o objeto, porque ele que vai direcionar a sociedade do consumo, né? Como diria Jean Baudrillard. Bom, e aí, Descartes acreditava que se é possível reduzir ou expandir o mundo em termos matemáticos, buscando provar tal afirmação, ele deu contribuições à matemática e à física a partir deste pensamento, o que fica evidente em sua obra O Mundo ou Tratado da Luz, na qual ele trata elementos físicos como elementos matemáticos. E aí a gente podia estender aqui, né, para outros pensadores, chegar na dialética iluminista, que também, de certa maneira, vai de encontro a essa tradicionalidade platônica, aristotélica e cartesiana. Daí o nome iluminismo, né? Porque iluminar algo, seja a natureza ou pensamento, é jogar a razão para fazer com que ela se modifique, se movimente. Né? Mas até onde isso vai, né? E aí a gente dá um outro salto, justamente, né, por não delongar demais, e sendo que, claro, com outras especificidades também, mas o núcleo central de vários pensadores está nessa dialética tradicional platônica, aristotélica, cartesiana, iluminista, né, e que não sai desse pensamento calculista. Então, o Theodor Adorno e o Horkheimer na dialética do esclarecimento e antropologia da dialética. Com as ideias de Platão, finalmente, também os deuses patriarcais do Olimpo foram capturados pelo logos filosófico. O esclarecimento, iluminismo, porém, reconheceu as antigas potências do legado platônico e aristotélico da metafísica e instaurou um processo contra a pretensão de verdade dos universais, acusando-os de superstição. A matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas. O que não se submete ao critério da calculabilidade e da utilidade torna-se suspeito para o esclarecimento. E aí as coisas pioram um pouco mais ainda, né? Porque se havia ainda, né, uma questão
mitológica, até certo respeito, digamos assim, com a natureza, porque os deuses nada mais são que representação da natureza, isso passa a ter uma outra conotação a partir do esclarecimento ou iluminismo, Aufklärung, em alemão, de que isso tornaria-se realmente uma emancipação material. E aí, o Adorno e Horkheimer continuam na dialética do esclarecimento. O postulado baconiano de um conhecimento universal é, apesar de todo o pluralismo da área de pesquisa, tão hostil ao que não pode ser vinculado quanto a matemática universal. O equacionamento mitologizante das ideias, com os números nos últimos escritos de Platão, exprime o anseio de toda desmitologização. O número tornou-se o cânon do esclarecimento. As mesmas equações dominam a justiça burguesa e a troca mercantil. Interessante notar que, ao passo que acreditava-se na dialética do esclarecimento, na dialética iluminista, que os mitos poderiam ser sucumbidos, a própria razão torna-se um mito. Né? E é isso que o Adorno e o Horkheimer insinuam aqui. E aí a gente salta para Psique e Tecne, que é uma obra do Umberto Galimberti, um pensador italiano. Em termos de funcionalidade e eficiência, a técnica nasceu não como expressão do espírito humano, mas como remédio à sua insuficiência biológica. Bom, o que a gente traduz disso? Né? Se você deixar um recém-nascido que seja em cima de uma cama, ele não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir se defender, ele não vai conseguir andar, ele precisa de ajuda. Né? Mesmo quando a gente está numa selva, por exemplo, a gente precisa de instrumentos. Né? Então, digamos que para o Galimberti, a técnica não deixa de ser natural, mas ela vai surgir por conta disso, porque o ser humano precisa se defender das outras feras. Né? O ser humano não tem garras, não tem veneno. Como que ele vai se defender? Então ele procura instrumentos, e daí, para Galimberti, a técnica surge e posteriormente torna-se fetiche, magia, e que inclusive nos controla. Né? Haja visto as várias utilizações e dependências dos celulares, das novas tecnologias da informação, e assim por diante. E aí, Galimberti continua em Psique e Tecne. Em sua obra Psique e Tecne, ele afirma: o homem na idade da técnica, sobre as condições genealógicas e epistemológicas, faz um estudo da incompletude humana, que teria sido balizada pela razão metodologicamente matematizada durante séculos. Mesmo a visão biológica de Aristóteles, que considera a alma idêntica à vida, não marcou uma evolução do pensamento ocidental. E aí ele escreve isso baseado, né, claro, em muito mais coisas, mas dentro desse pequeno resumo que eu fiz dessa razão matematizada aí, ele expressa isso, ele visualiza isso. E aí ele continua: apesar de Aristóteles, o Ocidente não hesitará em prosseguir ao longo da estrada traçada por Platão. A absorção da antropologia bíblica pelo modelo conceitual platônico consolidará a divisão entre alma e corpo, sobre a qual Descartes não terá nenhuma dúvida, quando introduzindo a conhecida distinção. Retirará a alma de qualquer influência corpórea para resolvê-la no puro intelecto,
no ego cogito, que, com seus raciocínios rigorosamente controlados, expressará todo o possível sentido do mundo, lido pelo homem de modo determinista e mecanicista. Ele explica que a visão metafísica de divisão do corpo e da alma feita por Platão sempre nos condicionou a achar que o corpo deve ser submetido à alma, sendo um expediente metodológico para instituir uma linguagem universal que não dependesse das variações de sentido da linguagem corpórea. Galimberti explica que, para Platão, extinguir a loucura seria o mesmo que dominar as paixões do corpo. Para o ateniense, a alma raciocinaria melhor se nenhum dos sentidos a perturbasse. Após isso, analisa que a perspectiva de Descartes, Russell, Locke, Hume, Kant, Hegel, cada uma delas com suas peculiaridades, seriam variações e aprofundamentos do método platônico e racionalização. Comprovando o que havia falado anteriormente, há alguns instantes. Os novos atores sociais se defrontam com a perda da imagem do mundo e o aparecimento de um vocabulário universal, num monólogo coletivo composto de signos ativos fortalecedores da técnica, e ainda a crise dos significados. Enfim, o sujeito então se reveste definitivamente em objeto, seduzido pelos novos modelos de espíritos. Daí, talvez, no Debord, a Sociedade do Espetáculo, por exemplo, né? Galimberti afirma que vivemos na codificação constante das informações. Logo, o que informaria é codificado pelos pontos de vista envoltos em determinados interesses, levando-nos a uma espécie de modelagem que se torna critério interpretativo da realidade. Modelos indutores dos juízos que nos fazem comportar no mundo real, tal como os próprios modelos. Vide Simulacros e Simulação de Jean Baudrillard, que eu já havia citado, inclusive. A técnica funciona. Por isso, Galimberti nos adverte que, antes de tudo, é preciso acabar com as falsas inocências, com a ideia de neutralidade da técnica, que só exerce a função de meio para que depois o homem a utilize para o bem ou para o mal. Ainda enfatiza que a técnica não atende a um objetivo, não promove um sentido, não salva e não descobre a verdade. Ela funciona. E aí a gente já cai na psicanálise, né? O mal-estar na cultura, do Freud. Através de sua ciência e tecnologia, o homem fez surgir na Terra, sobre a qual, no princípio, ele apareceu como um débil organismo animal, e onde cada indivíduo de sua espécie deve, mais uma vez, fazer sua entrada, como se fosse um recém-nascido desamparado. Essas coisas não apenas soam como um conto de fadas, mas também constituem uma realização efetiva de todos, ou quase todos, os desejos de contos de fadas. Todas essas vantagens ele as pode reivindicar como aquisição cultural sua. Há muito tempo atrás, ele formou uma concepção ideal de onipotência e onisciência que corporificou em seus deuses. A estes atribuía tudo o que parecia inatingível aos seus desejos, ou lhes era proibido. Pode-se dizer, portanto, que esses deuses constituíam ideais culturais. Hoje, ele se aproximou bastante da consecução desse ideal. Ele próprio quase se tornou um deus. É verdade que isso só ocorreu segundo o modo como os ideais são geralmente atingidos, de acordo com o juízo geral da humanidade. Não completamente, sob certos aspectos, de modo algum. Sobre outros, apenas pela metade. O homem, por assim dizer, tornou-se uma espécie de deus de prótese. Contextualizando também todo esse resumo que eu tenho feito aqui.
Quando faz uso de todos os seus órgãos auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico. Esses órgãos, porém, não cresceram nele e às vezes ainda lhe causam muitas dificuldades. Não obstante, ele tem o direito de se consolar pensando que esse desenvolvimento não chegará ao fim exatamente no ano de 1930. As épocas futuras trarão com elas novos e provavelmente inimagináveis grandes avanços nesse campo da civilização e aumentarão ainda mais a semelhança do homem com Deus. No interesse de nossa investigação, contudo, não esqueceremos que atualmente o homem não se sente feliz em seu papel de semelhante a Deus. Bom, então isso escrito há décadas atrás, né? Já tinha sido detectado, então, que o mal-estar, em muitas ocasiões, o mal-estar do ser humano, em muitas ocasiões, está nessa suposta verdade, né? Que não deixa de ser uma verdade privilegiada, né? E a questão é, como lidar com isso? Como lidar com essa idealização desse conhecimento racional matematizado? Como lidar com o mal-estar na cultura? A tecnologia em si carrega a pulsão de morte, transforma a humanidade em algo não tão mais orgânico. É a partir desse problema armado que devemos abordar as questões legadas pela construção freudiana ulterior do conceito de pulsão de morte, conceito central para a metapsicologia lacaniana, já que, segundo o psicanalista parisiense, toda pulsão é virtualmente pulsão de morte. A respeito desse cogito, Lacan propõe voltar à arma da metonímia e da metáfora, nas quais jaz o fulcro da conversão freudiana. É quando surge essa separação completa no sentido daquela espacialização, na apresentação latina. Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Aqui vocês podem ver que ele faz um tipo de dialética negativa, ou seja, tentando abrir o máximo possível o que já foi fechado em conceitos universais, ou que se tornaram universais, verdade, Deus, o absoluto, né? O ser, e assim por diante. Continuando. A introdução do inconsciente freudiano, retomado aqui pelo jogo da metáfora e da metonímia, implica essa inversão completa, pela qual, lá onde há pensamento inconsciente, eu não estou, e lá onde está o eu, a enunciação, isso não pensa mais, donde a retificação em que conclui. O que cumpre dizer é: eu não sou lá onde sou o joguete de meu pensamento. Penso naquele que sou lá onde não penso pensar. Bom, hoje está todo mundo muito cheio de razão, né? Todo mundo sabe de tudo, conhece tudo, fala muito, escuta pouco, né? Inclusive, uma das deficiências do ser humano hoje é se abrir para a escuta, né? Que é o lugar da psicanálise, né? O lugar da escuta. No seminário 2, Lacan estuda o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise, e mostra a dificuldade de abrir mão da noção do eu, sem o qual não conseguimos pensar. Do mesmo modo que Copérnico introduziu a noção de que a Terra não era o centro do universo, e Marx colocou o objeto frente ao sujeito, nas observações filosóficas. Igualmente, com Freud, houve o descentramento da noção de eu. A descoberta freudiana mostra que o inconsciente escapa totalmente a esse círculo de certezas no qual o homem se reconhece como um eu.
sintoma em Marx, a partir de Lacan. A noção de sintoma foi introduzida bem antes de Freud por Marx como signo do que não anda bem no real. Márcio Peter Leite o articula perfeitamente nessa mesma direção. Para Marx, o sintoma é o sintoma de uma verdade. Por isso, Marx é o inventor do sintoma. E para Freud, o sintoma é a verdade. Segundo Lacan, há apenas um sintoma social. Cada indivíduo é realmente um proletário. Ainda Lacan. O proletário não é simplesmente explorado. Ele é aquele que foi despojado da sua função de saber. O sintoma, manuscritos econômicos. Karl Marx. O declínio da taxa de juros, que Proudhon considera como abolição do capital e uma tendência para a socialização do capital, é, pois, antes um sintoma direto da vitória completa do capital ativo sobre a riqueza pródiga. É a transformação de toda propriedade privada em capital industrial. É a vitória completa da propriedade privada sobre suas qualidades aparentemente humanas e a submissão total do dono da propriedade à essência da propriedade privada, o trabalho. É evidente que o capitalista industrial também tem seus prazeres. Ele não retorna absolutamente a uma simplicidade antinatural em suas necessidades, mas sua fruição é somente questão secundária. É recreação subordinada à produção, e assim um divertimento calculado. Econômico, pois ele anota seus prazeres como um desembolso de capital, e o que não esbanja, o que esbanja não deve ser mais do que pode ser substituído com lucros pela reprodução do capital. Destarte, o divertimento fica subordinado ao capital, e o indivíduo amante de prazeres e sujeito ao acumulador de capital, enquanto outrora ocorria o contrário. A queda da taxa de juros é, por conseguinte, um mero sintoma de abolição do capital, na medida em que é um sintoma de seu crescente domínio e alienação que acelera sua própria abolição. De maneira geral, essa é a única maneira pela qual o que existe afirma o seu contrário. Bom, Marx ele detectou muito bem, né, essa questão sintomática aí do desenvolvimento do modo de produção capitalista pelas suas fases, né, comercial, industrial, financeira, e agora mais que nunca informacional e com as quatro juntas, né, as quatro fases juntas. Mas tem o porém de que provavelmente ele diminuiria por si próprio, né, mas não é isso que a gente observa, a não ser que daqui a um tempo a gente tenda a ter mais consciência de classe e isso torne-se realidade, ou o capital mesmo por si só, de alguma forma, né, seja abolido. Mas para isso seria preciso uma contextualização ideológica diferente do que a gente tem hoje nas escolas, e nas famílias ou em outras instituições. A psicanálise dentro da híbris, falta de limite tecnológica. Não se pratica psicanálise no vácuo cultural e histórico, e muito menos contra as forças da história. A psicanálise não é uma seita, e, menos ainda, uma seita conservadora e reformista. É preciso apoiar-se nos fenômenos e processos da vida cotidiana, para operar com alguma eficácia. Nessa medida, o saber sociológico não deveria estar apenas corroborando o que a clínica sugere, mas deveria também nos ajudar a descortinar outros horizontes. Bom, isso vai de encontro com esses 30 e poucos minutos que eu estou falando aqui, né? Porque se o mal-estar vem dessa falta de limite tecnológico, desse fetiche, dessa magia tecnológica, a psicanálise tem que estar preparada para lidar com isso, inclusive. Né? Não é por uma contingência que a psicanálise se consolidou e se difundiu como um movimento de resistência. Resistência às formas de massificação
e ao excesso de adequação à moral sexual civilizada. Resistência, em última instância, à alienação dos desejos e à uniformização dos ideais. Resistir não significa necessariamente ir contra, e sim questionar, refletir, associar. O que não se pode é ignorar o impacto que as novas tecnologias têm sobre a dimensão subjetiva da vida. Tampouco convém subestimar o significado dos fragmentos de análise, cada vez mais marcada por restos de textos, vozes e imagens eletrônicas entrecortadas, sinais e símbolos de um afeto expresso de modo estereotipado, com que os pacientes nos interpelam incessantemente. A biotecnologia assume o papel primordial de diagnosticar, prevenir e ajustar. De acordo com Sibilia, emerge um sujeito condenado ao constante upgrade, tanto do seu software, mente, código, quanto do seu hardware, corpo, organismo, visando a ultrapassagem dos limites espaciais e temporais que constringem a condição humana. A gente tem visto, né, desde o advento da consolidação da globalização, essa híbride, essa falta de limite. Sei lá, uma pessoa tem um iPhone 10, aí ela quer o 11, depois ela quer o 12. Ou, em algumas ocasiões, a tecnologia pode servir para uma acentuação dessa pulsão de morte. Então, a gente percebe em muitas ocasiões, nesse mal-estar, pessoas que pegam os carros e se matam, né? Inconscientemente ou conscientemente. E, além disso, ainda prejudicam vidas de outras famílias, né? As novas formas de adoecimento psíquico apontam para o fato de que essas mudanças colocam ainda mais em risco os limites da subjetividade, gerando uma crise naquilo que vem há anos nos constituindo como sujeitos, a experiência da interioridade. Os sofrimentos mais atuais, como crises de ansiedade, pânico, distúrbios da imagem corporal, sentimento de irrealidade de si, sentimento de insuficiência, entre outros, evidenciam a falta de estabilidade do eu e a ausência de uma área de repouso, provavelmente amplificadas pelo excesso de exposição e a predominância dos sentimentos de transparência e permeabilidade. A instabilidade do sentimento de identidade provém, segundo Costa, da incapacidade do sujeito de preservar a sua intimidade. Não quer dizer que a gente tem que ficar recluso dentro de casa, né? Não é isso. É a intimidade de ter um espaço para se rever, para realmente falar, refletir sobre os atos, comportamentos, a historicidade, a subjetividade, né? Disso que, partindo da Sibilia, eu chego em Winnicott, né? Nesse sentido. É preciso termos espaço. É preciso termos tempo. E a suposta liberdade pregada lá na razão cartesiana, na razão iluminista, ela deu com burros na água, né? Porque o homem trabalha muito mais e está muito mais infeliz. E se a gente pensar um pouco mais no Marx, né, além da mais-valia absoluta dentro das fábricas, dentro das empresas, né, a gente tem a mais-valia relativa, porque a pessoa sai do trabalho e continua trabalhando para o sistema, né, para o modo de produção, porque ela vai ali acessar um Facebook, acessar um Instagram, ver televisão, né, e aí continua consumindo, né, no nível do que o Adorno e o Horkheim denominaram de indústria cultural. Ou vão ao cinema, né, assistir filme hollywoodiano e etc.
A forma com que nossos pacientes e nós mesmos introduzimos em nosso contato os diversos gadgets, engenhocas, parafernálias, a exemplo, como dito antes por mim mesmo, dos smartphones, né? Eletrônicos, é marcado por nossa própria estranheza frente ao paradigma cibernético. No entanto, não podemos recuar na revisão da implicação, da reserva e da ética do analista para não nos tornarmos analistas analógicos, sem espaço no mundo digital. Hoje, principalmente posteriormente à pandemia, vários analistas, inclusive eu, né, nós atendemos virtualmente também. Não há respostas prontas. O que há é o permanente encontro, a constante escuta e a cotidiana busca do discernimento. Se os movimentos virtuais de nossos pacientes estão cada vez mais presentes, nossa atenção às modalidades de respostas deve se atualizar. Caso a caso, a experiência da transferência vai se moldando no que tange à demanda. E aí, eu passo agora, né, para questionamentos sobre os manuais técnicos, DSM, né? Objetificação, indústria farmacêutica e o excesso de medicalização, né? Hoje o DSM tem mais de 1.000 páginas e 330 tipos de diagnósticos, né? Outros exemplos, bom, falando do DSM porque quando delimita, né, e são feitos diagnósticos, tem que se tomar um cuidado, porque em muitas ocasiões a pessoa pode não ter nada, né? E aí ela passa a ter. E quando fica muito técnico, né, direciona justamente para a maior medicalização. E a gente já sabe, há vários casos, os quais os laboratórios estão concominados com grandes redes de hospitais, ou propriamente até profissionais da saúde também, e aí vai. Então, os sistemas educacionais extremamente burocratizados, né? Vide texto Educação após Auschwitz, do próprio Adorno. Ataques às escolas, né? A questão dos red pills e incels. Aí tem aqui, né? Incel. Auto-intitulados celibatários involuntários. Culpam as mulheres por não conseguirem ter relações sexuais e endossam violência contra qualquer grupo sexualmente ativo, inclusive contra comunidades LGBTQIA+. Hoje tem mais siglas, enfim. MGTOW, sigla para Men Going Their Own Way. Em português, homens seguindo o seu próprio caminho. No vocabulário masculinista, os red pills são os homens que se opõem a um sistema que favorece as mulheres, ou seja, que alcançaram um conhecimento privilegiado e não acreditam nas relações com mulheres. Bom, assim, né? Daí vê-se um nível de delírio bem acentuado, né? E aí a gente chega ao final e eu deixo aqui meus agradecimentos à organização do Conec, com algumas referências. E se vocês se interessarem mais pelo que foi exposto, podem procurar diretamente com a organização do congresso o meu contato, tá? Então, agradeço aí mais uma vez. E estou gravando à noite. Uma boa noite, um bom dia.
Espero que tenha contribuído de alguma forma para o Congresso e para uma reflexão sobre a condição de existência hoje. Tá? Um abraço a todos.